Fala galera, nossa aula de hoje é sobre juros simples. Nessa aula a gente vai aprender como se calcula juros simples e como se calcula montante também. Meu nome é Fernando Lima, sou professor de Matemática e Finanças. Sejam muito bem-vindos à aula. Então olha só, juros simples, a gente começa já com a fórmula de juros simples. A fórmula dos juros simples é CIT. A gente vai ver o que significa cada um deles. O J, ele significa juros, tá? É o valor monetário que a gente vai ter ali, que vai estar rendendo, no caso de um investimento, ou que vai ser o valor pago em dívida, no caso de um endividamento. A gente vai ver aqui essas situações, tá? O C, ele representa para a gente o quê? O capital. O que seria o capital? No caso de investimento, é o valor investido. No caso de uma pessoa que está fazendo empréstimo, é a dívida que ela está contraindo, ali, é o valor que ela está pegando emprestado, tá? O I, ele vai ser o quê? A taxa. Vai ser a taxa percentual que a gente vai ter. Só que o que acontece? Eu só preciso lembrar que essa taxa percentual ela vai estar na forma de número decimal ou eu preciso colocar na forma de fração com o denominador 100 e a gente vai ver como que a gente aplica isso quando a gente for para o exemplo, ok? O T, que é o próximo aqui, o T significa o tempo ou períodos que a gente vai ter, tá? Só tem que ter atenção para uma coisa. Se a taxa tiver ao mês, o tempo precisa estar ao mês. Se a taxa tiver ao ano, o tempo precisa estar ao ano. Eu só preciso ter sempre essa observação que a taxa e o tempo eles precisam estar na mesma unidade de medida de tempo, tá? Para que a gente consiga fazer o cálculo corretamente. Então aqui a gente consegue montar a fórmula do juros simples. Juros é igual a CIT. Quando eu digo CIT, é capital vezes a taxa vezes o tempo. Isso aqui é uma multiplicação, tá? Então o J é juros, vai ser igual a capital vezes a taxa vezes o tempo. Você tendo essas informações, você coloca cada valor no seu lugar e você faz as operações que ficaram para você fazer, tá? A outra fórmula que a gente vai ter é a fórmula do montante. O montante vai ser o quê? Capital mais juros. A gente já viu que o C é o capital e o J ele vai ser o quê? Os juros. Ou seja, o montante ele representa o quê? No caso de investimento, seria o retorno que a pessoa tem de juros mais o capital que ela investiu. No caso de uma pessoa que pegou um empréstimo, é o valor que ela tem que pagar mais, no caso, o valor que ela pegou emprestado mais os juros que renderam ali que ela precisa pagar. Então, é basicamente isso aí. Por isso que vai ser uma soma. O montante é o capital mais os juros. Inclusive é o M aqui, vou colocar aqui montante, tá? Então aqui eu tenho as informações que eu preciso para fazer cálculo com juros simples. E a gente vai para o primeiro exemplo para a gente resolver isso aqui. Olha só. Esse exemplo ele envolve justamente a utilização tanto da fórmula do montante quanto da fórmula dos juros. Tá? E a gente vai ver como é que a gente utiliza isso aí. Olha só o que diz o exemplo. Pedro emprestou de um banco 10 mil reais. Observa que se ele emprestou de um banco, isso aqui representa o capital. A gente já começa a colocar as informações aqui. O capital é 10 mil. 2 meses depois, pagou 10.400. Tem essa informação de 2 meses, a gente vai já entender ela aqui, mas eu já vou colocar logo esses 10.400. Olha só, se isso aqui for o valor que ele pagou, os 10.400, então observa que isso daqui representa para a gente um montante. Lembra que eu falei agora há pouco? O montante vai ser o capital que ele pegou emprestado mais os juros que ele tem que pagar. Se isso aqui foi tudo que ele pagou, isso aqui representa o montante. O montante é 10.400. Qual foi a taxa de juros ao bimestre? Olha só, a questão quer saber a taxa de juros, tá? Ela foi ao bimestre. Por que eu deixei para colocar, para a gente observar isso aqui depois? O tempo. Por quê? Eu precisava observar em que tempo está aqui a taxa. A taxa está ao bimestre. Olha só, a questão está dizendo que isso daqui demorou 2 meses. Esse aqui é o tempo. O tempo vai ser 2 meses. Observa o seguinte, a taxa está ao bimestre, o tempo está ao mês. Então, eu preciso fazer o quê? Eu preciso transformar o tempo para deixar ele em bimestre. O que eu preciso lembrar? Que 2 meses é justamente um bimestre. Então, isso aqui representa para a gente um bimestre, tá? Agora sim a gente tem as informações, tudo devidamente organizado. O tempo está em bimestre, a taxa vai ser ao bimestre quando a gente encontrar, eu tenho o montante e o capital. Vamos para a montagem dos cálculos que a gente vai ter para fazer? Olha só, se a gente for resolver aqui juros é CIT, só para a gente lembrar, a gente acabou de ver aqui a formulazinha dos juros. O que eu vou ter de informação? Olha só, eu não tenho juros aqui, tá? Eu tenho o capital, que eu vou colocar aqui, a taxa eu também não tenho, então olha só, me faltam 2 letras aqui. O tempo eu tenho, que vai ser um bimestre. Falta então descobrir, no caso, a taxa e os juros aqui. Mas o que a questão está querendo que a gente descubra? A taxa, ele quer saber qual foi a taxa. Só que se eu só substituir os valores aqui, eu não vou conseguir encontrar. Eu preciso, então, ter o valor dos juros. Como que eu vou fazer para calcular o valor dos juros?
Aí eu vou ter que utilizar primeiro a fórmula do montante. Vou colocar para cá, olha só. Montante é capital mais juros. Eu preciso primeiro calcular isso aqui para poder ir para o cálculo que eu tenho aqui embaixo, tá? Então, só para a gente lembrar, o montante é 10.400 igual capital 10.000 mais os juros, que é o valor que eu quero encontrar. Olha só, fica igual uma equação do primeiro grau. É só isolar o J de um lado da igualdade, passar todo o restante para o outro lado. Como o J já está do lado de lá, eu vou passar o 10.000 para cá. O 10.000 está somando, vem para cá subtraindo. Então a conta vai ficar, olha, 10.400. Como ele era positivo, né? Estava somando, vem subtraindo, menos 10.000. Isso aqui vai ser igual ao J, tá? Vou até separar aqui essas informações para a gente não confundir. Aí o que vai acontecer? Olha só, 10.400 menos 10.000 vai dar 400. Ou seja, os juros, aqui, ó, ele é R$400. Agora que eu sei quanto é os juros, é só substituir nessa formulazinha. Então, fica atento no seguinte. Quando a questão ela te traz as informações, necessariamente, nem sempre você vai estar calculando os juros. Você precisa entender quais são as informações que você tem, por isso que eu separei cada uma delas, para você substituir cada valor no seu lugar certinho e você conseguir calcular. Tá? Então, olha só, os juros agora eu sei que é 400, então aqui 400 no lugar do J, é igual ao capital, que é 10.000, vezes a taxa, que eu ainda não tenho, é justamente o que eu estou procurando, vezes o tempo. O tempo é um bimestre. Então, professor, mas não era 2 meses? Sim, mas a gente precisou deixar em bimestre, porque a taxa que eu vou encontrar é ao bimestre. Então, vai ser 1 aqui. O que a gente vai ter que fazer? Olha só tem que isolar esse I aqui desse lado da igualdade. Aí observa o seguinte, eu vou repetir o 400 aqui, só para a gente fazer essa multiplicação. Olha só, 10.000 vezes I vezes 1 é a mesma coisa que eu fizesse. 10.000 vezes 1 dá 10.000, 10.000 vezes I, 10.000I. Esse 10.000, eu só preciso isolar o I. Lembra? Como o I já está do lado de lá, vou isolar ele do lado de lá mesmo. O 10.000 está multiplicando o I, ele passa para cá dividindo. Então, vou continuar para cá. Vai ficar 400 dividido por 10.000. Vai ser igual a I. Tá? Só mantive o I do lado de lá e deixei a divisão aqui. Olha o que eu tenho para dividir, então. Eu tenho 400 dividido para 10.000. Eu posso simplificar os zeros. Lembra que a gente já viu isso aqui em aulas anteriores. Quando eu tenho uma fração, eu posso primeiro simplificar para depois a gente fazer as outras operações. Então, olha só, eu vou simplificar 2 zeros de cima com 2 zeros de baixo. Olha o que ficou. Ficou 4 sobre 100. 4 sobre 100 é 4%. Tá? Então, é isso daqui que vai ser. 4% vai ser a taxa. Isso quer dizer, então, que a taxa é 4% ao bimestre. Olha só, ao bimestre. Essa daqui vai ser a nossa taxa. Esse aqui vai ser o nosso resultado, 4% ao bimestre. E aí, a gente resolvendo o cálculo, primeiro a gente encontra os juros para essa situação aqui, para depois a gente poder encontrar a taxa. Tem outras questões que ela vai cobrar o que de vocês? Ela vai dar as outras informações e te pedir, por exemplo, os próprios juros. Você substitui cada informação no seu lugar, faz as operações que tem para fazer, e aí você vai encontrar essa informação que a questão está pedindo para vocês. Galera, essa era a aula que a gente tinha para hoje. Se você gostou, deixe seu like, inscreva-se e ative o sininho para receber as notificações das próximas aulas. Até mais, galera. Valeu!